Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Mariana Alves, uma mulher de 34 anos, era o retrato da perseverança e do sucesso. Morando em um apartamento espaçoso e bem decorado no coração da cidade, ela orgulhava-se de ter conquistado, por meio de seu próprio esforço, a vida que sempre desejou. Mariana era gerente em um banco renomado, posição que havia alcançado após anos de dedicação e sacrifício. Suas jornadas de trabalho exaustivas eram recompensadas não apenas pelo salário confortável, mas também pela segurança financeira que lhe permitia acumular uma significativa poupança. Sua vida parecia perfeita aos olhos dos outros. Casada há 7 anos com Ricardo Alves, um homem aparentemente carinhoso e de bom coração, Mariana acreditava ter encontrado o equilíbrio ideal entre sua carreira e sua vida pessoal. Ricardo trabalhava como engenheiro civil, o que completava a estabilidade financeira do casal. As noites eram reservadas para jantares tranquilos e conversas leves sobre o dia, enquanto os fins de semana eram passados em viagens rápidas para o litoral ou encontros com amigos. Não havia nada em sua rotina que sugerisse a tempestade que estava prestes a se formar. Helena Souza, a sogra de Mariana, era uma presença constante em suas vidas. Aos 60 anos, Helena era uma ex-socialite que havia vivido tempos de luxo e opulência, mas que, devido a reveses financeiros, agora levava uma vida mais modesta. Ela sempre mantinha uma postura altiva, apesar da mudança drástica em seu estilo de vida. Era evidente que Helena nunca aceitou completamente sua nova realidade. Mariana sabia que a sogra nutria um certo ressentimento, especialmente porque a antiga vida de glamour e extravagância estava muito distante da vida simples que agora levava. Ainda assim, Mariana sempre tentou ser gentil e acolhedora, acreditando que a proximidade com a sogra era importante para manter a harmonia no casamento. Com o passar dos anos, Mariana havia se tornado o pilar financeiro e emocional de sua pequena família. A responsabilidade de manter tudo em ordem recaía sobre seus ombros, mas ela estava preparada para isso. Desde cedo, Mariana aprendera a importância de ser independente, algo que a impulsionou a buscar sempre o melhor para si mesma. A maior realização de sua vida foi conseguir economizar R$500 mil, um valor que ela via como a chave para seu futuro, e talvez, um dia, o futuro de seus filhos. O apartamento onde viviam era um reflexo do esforço conjunto, mas a verdadeira contribuição vinha de Mariana, que controlava as finanças do casal com precisão quase obsessiva. Cada centavo era meticulosamente contabilizado, e ela sentia um orgulho silencioso ao ver suas economias crescerem. O dinheiro estava aplicado em fundos seguros, além de uma parte considerável mantida em uma conta poupança, disponível para emergências. Mariana tinha certeza de que, com esse dinheiro, estaria protegida de qualquer eventualidade. Era uma espécie de seguro invisível, um conforto mental que a fazia dormir em paz. Porém, nas últimas semanas, algo havia mudado. Ricardo parecia um pouco mais distante, mais reservado. Ele havia começado a chegar mais tarde em casa, sempre com a mesma desculpa de trabalho acumulado. Mariana tentou não se preocupar, acreditando que todos passavam por fases de estresse no trabalho. Ainda assim, uma pequena parte de sua mente, aquela que sempre se preparava para o pior, não conseguia ignorar o desconforto crescente. O sentimento de que algo estava fora do lugar começou a se instalar de maneira sutil, mas persistente. Era uma manhã de terça-feira, ensolarada e comum, quando Mariana decidiu verificar suas contas bancárias como fazia regularmente. Ela se sentou em frente ao computador com uma xícara de café ao lado, pronta para mais um dia normal de trabalho. Contudo, quando a página do banco carregou, Mariana sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Os números que sempre a confortavam estavam errados. Metade de sua conta havia desaparecido. A soma de R$500 mil, seu alicerce financeiro, havia evaporado. Ela piscou repetidas vezes, tentando convencer-se de que havia algum engano. Talvez um erro de sistema ou um atraso na atualização do saldo. Mas não era isso. O dinheiro realmente não estava lá. O choque inicial deu lugar ao pânico. Mariana começou a revisar todas as transações recentes, tentando entender o que havia acontecido. Cada linha do extrato era uma tortura, uma confirmação de que não havia erro. O dinheiro sumira, e ela não conseguia encontrar uma explicação lógica. Seu coração disparou, e as mãos começaram a tremer levemente enquanto a realidade do que estava acontecendo começava a se assentar. Sem saber o que fazer, ela imediatamente tentou ligar para Ricardo, mas ele não atendeu. Mariana sentiu o desespero subir a garganta como um grito preso.
E foi então, nesse momento de vulnerabilidade extrema, que sua mente começou a conectar pontos que até então pareciam insignificantes. As mudanças no comportamento de Ricardo, a súbita extravagância da sogra. Algo estava terrivelmente errado, e Mariana sabia que precisava descobrir a verdade. As sementes da dúvida estavam plantadas, e o jardim da desconfiança começava a florescer em sua mente. Ela só não sabia que, ao final dessa jornada, sua vida mudaria para sempre. O pânico começou a tomar conta. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava ligar para o gerente do banco, mas a linha ocupada só aumentava sua frustração. Ela desligou e tentou de novo, desta vez esperando mais pacientemente, o coração batendo descompassado. Quando finalmente conseguiu falar com alguém, a voz do outro lado da linha não trouxe conforto. O gerente garantiu que os extratos eram precisos e que as transações haviam sido realizadas com a senha e autorização de Mariana. Ele sugeriu que ela revisasse seus registros, insinuando que talvez houvesse um erro de sua parte. Impossível, ela murmurou para si mesma, desligando o telefone com força. Como poderia ter cometido um erro tão grave? Mariana era meticulosa, sempre cuidando de suas finanças com a mesma precisão que aplicava no trabalho. Cada centavo era contado, cada transação registrada. Ela tentou relembrar qualquer momento em que pudesse ter feito essas transferências, mas sua mente só voltava ao vazio. Não havia como, ela sabia disso. A paranoia começou a se instalar, sutil no início, mas se tornando mais intensa a cada segundo que passava. Quem mais teria acesso às suas contas? Ricardo? A ideia a atingiu como um soco no estômago. Não, ele não faria isso, pensou. Mas as dúvidas começaram a se formar, como nuvens escuras antes de uma tempestade. Mariana sabia que precisaria investigar mais a fundo, mas por onde começar? Nos dias que se seguiram, Mariana passou cada momento livre revirando suas finanças, cruzando dados, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas quanto mais ela investigava, mais ficava claro que alguém próximo a ela estava envolvido. Foi então que ela começou a notar algo peculiar. Helena, sua sogra, que recentemente parecia ter reavivado seu antigo gosto pelo luxo, estava usando roupas de grife, joias caras e frequentando salões de beleza de alto padrão. Mariana se lembrou de um comentário feito por Helena durante um almoço em família sobre um vestido novo que havia comprado. Na época, ela não havia dado importância, mas agora tudo parecia fazer sentido. Como poderia Helena, vivendo com a aposentadoria modesta que Ricardo insistia em ajudá-la a complementar, pagar por todas essas extravagâncias? Mariana sabia que sua sogra era orgulhosa e vaidosa, mas aquilo estava além de qualquer coisa que já havia visto. O estilo de vida que Helena parecia estar adotando não condizia com a renda que tinha. Cada detalhe se encaixava como peça de um quebra-cabeça, formando uma imagem que Mariana não queria acreditar. A dor de suspeitar de sua própria família era quase insuportável. Mariana sentia-se dividida entre o amor e a desconfiança, entre a necessidade de proteger o que era seu e o medo de destruir o que restava de sua confiança. Ela queria confrontar Ricardo, mas uma voz dentro dela dizia que ainda não era a hora. Precisava de mais provas, algo concreto que não pudesse ser negado ou explicado com mentiras. Enquanto a realidade começava a se estabelecer, Mariana percebeu que estava sozinha nessa luta. O casamento que um dia fora uma fonte de segurança e alegria agora parecia uma fachada frágil, escondendo segredos que ameaçavam engoli-la. Mariana sabia que a única maneira de resolver isso era tomar o controle da situação e descobrir a verdade, não importava o quanto isso pudesse doer. Com essa determinação, ela decidiu que enfrentaria o que viesse pela frente, mas só depois de ter certeza. A calma antes da tempestade estava prestes a acabar, e Mariana sentiu que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Mariana acordou naquela manhã com uma sensação de inquietação. A descoberta da noite anterior, de que suas economias de uma vida inteira haviam desaparecido, ainda pesava como um fardo em sua mente. Ao longo do café da manhã, Ricardo observava em silêncio, seus olhos demonstrando uma mistura de preocupação e desconfiança. Ela sabia que precisaria confrontar Helena, mas o pensamento de encarar a mulher a deixava com um nó no estômago. Helena chegou à casa de Mariana como sempre fazia, ostentando um sorriso largo e uma bolsa de couro que exalava luxo. Ela estava particularmente bem vestida, com um vestido de seda azul marinho que Mariana nunca havia visto antes. A visão daquela ostentação fez o sangue de Mariana ferver. Ela havia tentado ser paciente, mas agora estava mais certa do que nunca de que Helena tinha algo a ver com o desaparecimento do dinheiro.
Após um breve e tenso almoço, Mariana finalmente quebrou o silêncio. A tensão no ar era palpável, e até Ricardo parecia ter notado a mudança no ambiente. Ele se retirou para o escritório, deixando as duas mulheres sozinhas na sala de estar. Helena, Mariana começou, com uma voz tremendo ligeiramente, mas carregada de determinação. Precisamos conversar. Helena ergueu uma sobrancelha, como se estivesse surpresa com o tom de Mariana, mas manteve seu semblante relaxado, quase desdenhoso. Claro, querida, sobre o que você gostaria de falar? Mariana sentiu sua garganta secar, mas forçou as palavras a saírem. Eu notei que você tem aparecido com roupas novas, acessórios caros, e algo mais importante aconteceu. Minhas economias sumiram. Quase R$500 mil desaparecidos. E, por alguma razão, eu não consigo parar de pensar que você sabe algo sobre isso. Helena piscou algumas vezes, processando a acusação, antes de soltar uma risada fria que reverberou pela sala. Você está me acusando de roubar o seu dinheiro, Mariana? Isso é absurdo. A transformação em seu semblante foi instantânea. O sorriso desdenhoso se dissipou, dando lugar a uma expressão severa e quase cruel. Eu não estou acusando sem motivos, Mariana continuou, sua voz agora mais firme. Eu só quero saber a verdade. O que aconteceu com meu dinheiro? Helena levantou-se abruptamente do sofá, sua postura agora ameaçadora. Você ousa me acusar sem provas? Depois de tudo que fiz por você e pelo Ricardo, como você pode ser tão ingrata e mal educada? Eu sou sua sogra, e você me deve respeito. A veemência da reação de Helena pegou Mariana desprevenida. A fúria nos olhos da mulher era quase palpável, mas Mariana não recuou. Ela sabia que estava no caminho certo. Respeito é uma via de mão dupla, Helena. E o que você tem feito ultimamente, se está envolvida nisso, não merece nenhum respeito. Foi então que Helena, em um gesto impulsivo, deu um passo em direção a Mariana e, com um movimento rápido, desferiu um tapa no rosto dela. O som ecoou pela sala, e o impacto fez Mariana cambalear para trás, segurando a bochecha que agora ardia. Helena, por sua vez, parecia momentaneamente chocada com sua própria reação, mas rapidamente recobrou a compostura. Eu não permitirei que você me trate dessa forma, Helena rosnou, as palavras saindo como veneno. Você não é ninguém para me acusar de nada. Agora, se me desculpa, eu vou embora antes que faça algo de que me arrependa ainda mais. Helena virou-se, pegou sua bolsa e marchou até a porta, saindo da casa sem olhar para trás. Mariana ficou parada no meio da sala, o rosto ainda ardendo pelo tapa, mas foi a dor em seu coração que a deixou imobilizada. Ela sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Helena não apenas a tinha traído financeiramente, mas também havia destruído o frágil laço de confiança que ainda existia entre elas. Ricardo apareceu logo depois, com um semblante apreensivo, mas ao ver a expressão de Mariana, ele hesitou. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz baixa, como se soubesse que a resposta não seria boa. Mariana, segurando as lágrimas, apenas olhou para ele e disse, a sua mãe me bateu. Ela não esperava a reação de Ricardo, mas foi surpreendida pelo silêncio dele. Ele não a abraçou, não a consolou. Apenas ficou parado, como se estivesse processando o que havia ocorrido. A ausência de defesa por parte de Ricardo foi como uma segunda bofetada, mais dolorosa que a primeira. Mariana respirou fundo, sentindo a dor transformar-se em uma frieza calculada. Não haveria mais pedidos de ajuda ou reconciliação. Ela estava sozinha nessa batalha e precisaria ser mais forte do que nunca para enfrentar o que estava por vir. Mariana decidiu naquele momento que não descansaria até descobrir a verdade e fazer justiça. Se Helena e Ricardo achavam que poderiam sair impunes dessa, estavam muito enganados. As mãos de Mariana tremiam ligeiramente enquanto ela ajustava a última câmera no canto superior do quarto. Era um pequeno dispositivo, quase invisível, estrategicamente posicionado para capturar cada movimento na direção do cofre. As horas que ela havia passado planejando aquela armadilha não a deixavam em paz, mas agora estava tudo pronto. O ambiente parecia silencioso demais, carregado por uma tensão quase palpável. Cada som da casa, o ranger da madeira sob seus pés, o tic-tac do relógio na sala de estar, parecia amplificado, martelando em seus ouvidos. Depois do confronto com Helena, algo em Mariana havia mudado. A imagem de sua sogra,
Um rosto contorcido de raiva e o tapa que coou em sua mente não saía de seus pensamentos. Ricardo, sempre tão protetor, tinha se tornado um estranho. Ele não a defendia, não acreditava nela, e isso doía mais do que o próprio roubo. Aquele gesto, a agressão física e o silêncio cúmplice de seu marido acenderam uma chama de determinação dentro dela, uma que não seria apagada até que a verdade fosse revelada. Mariana sabia que precisava ser cautelosa. Não podia confiar em ninguém, nem mesmo em seu marido, o homem com quem dividir os últimos anos de sua vida. Assim, ela começou a esboçar um plano. Decidiu que a melhor maneira de expor o que estava acontecendo era pegar os ladrões em flagrante. Ela colocou uma quantia considerável de dinheiro em seu cofre, não o suficiente para quebrar, mas o bastante para ser um atrativo irresistível. Sabia que, se alguém tentasse roubar novamente, seria difícil resistir a tal tentação. E foi assim que as câmeras entraram em cena. Os dias que se seguiram à instalação das câmeras foram os mais longos da vida de Mariana. Ela mantinha uma rotina normal, trabalhando no banco, tentando sorrir e fingir que tudo estava bem. Mas por dentro, ela estava em pedaços, consumida por uma mistura de medo e ansiedade. Cada vez que olhava para Ricardo, sentia uma punhalada no peito. Ele continuava com sua vida, agindo como se nada tivesse acontecido, como se a confiança entre eles ainda fosse inquebrável. Ele a abraçava à noite, mas aquele contato, que antes trazia conforto, agora fazia sentir-se sufocada, como se fosse uma prisão. Mariana se perguntava se ele sabia, se ele sentia a tensão crescente que pairava sobre a casa. Se ele desconfiava que ela estava tramando algo. Mas, ao mesmo tempo, ela se dava conta de que, se Ricardo estivesse envolvido, ele jamais imaginaria que Mariana fosse capaz de algo assim. Ele sempre a subestimou, pensou que ela era apenas a esposa dedicada, a mulher tranquila que nunca tomaria uma atitude drástica. Essa era sua maior vantagem. À medida que a semana avançava, Mariana tornava-se uma observadora incansável. A cada noite, ela revia os vídeos das câmeras, passando horas analisando cada pequeno detalhe, cada sombra, cada som. O tempo parecia se arrastar. Cada manhã trazia consigo a esperança de que aquele seria o dia em que descobriria a verdade, mas as noites passavam sem que nada acontecesse. Era uma espera angustiante, onde a incerteza e a paranoia se misturavam. Na sexta-feira, depois de uma semana de silêncio e tensão, algo finalmente mudou. Ricardo avisou que sairia com a mãe para resolver alguns assuntos. Mariana sabia que estava chegando o momento. Sua mente girava em um redemoinho de emoções, mas seu rosto permaneceu impassível, uma máscara de indiferença cuidadosamente esculpida. Ela se despediu do marido com um sorriso suave, desejando que ele não percebesse o tremor sutil em seus lábios. Assim que a porta se fechou atrás de Ricardo e Helena, Mariana correu para o quarto. Seu coração batia tão rápido que ela mal conseguia respirar. Sentou-se em frente ao computador com suas mãos suadas enquanto digitava a senha para acessar o sistema de câmeras. Por um momento, hesitou. Estava prestes a confrontar a verdade, e parte dela temia o que poderia encontrar. Mas não havia mais volta. Os minutos passaram, e a casa estava mergulhada em silêncio. Mariana observava a tela, esperando, cada segundo mais tenso que o anterior. O relógio na parede parecia marcar o tempo de forma cruel, arrastando cada tique e cada taque. Então, ela ouviu o som quase inaudível de passos na entrada. Sua respiração parou lentamente, como se temesse assustar o momento. Ela ajustou o volume do áudio e aumentou o brilho da tela. A câmera do hall de entrada capturou a imagem de Ricardo e Helena entrando em casa, a expressão de ambos séria, quase furtiva. Eles se moviam em silêncio, como se fossem ladrões em sua própria casa, o que, de fato, eram. Mariana assistiu em silêncio enquanto os dois avançavam pelo corredor, direto ao quarto onde estava o cofre. O coração de Mariana martelava em seu peito com tanta força que ela tinha medo de que ele pudesse explodir. Ricardo abriu o cofre com facilidade, sem hesitação. Helena estava ao seu lado, observando tudo com olhos atentos. O dinheiro estava lá, uma pilha ordenada de notas que Mariana havia deixado como isca. E então, como em câmera lenta, ela viu seu marido começar a tirar o dinheiro, passando para Helena, que o guardava em uma bolsa. O olhar de Helena era de satisfação, enquanto Ricardo mantinha uma expressão fria e calculista. Mariana sentiu uma onda de náusea subir por sua garganta. Ali estava a verdade, crua e dolorosa, escancarada diante de seus olhos.
Seu marido, o homem em quem confiava, estava conspirando com sua sogra para roubar o fruto de anos de trabalho árduo. Era pior do que ela imaginara. Não se tratava apenas de dinheiro, era traição em sua forma mais pura. Mas, por trás da dor, havia algo mais. Uma determinação fria tomou conta de Mariana. Eles haviam cometido o erro de subestimá-la, e agora ela tinha todas as provas que precisava. O jogo havia mudado, e Mariana estava pronta para fazer justiça. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, que a dor ainda a acompanharia por muito tempo, mas agora ela tinha o controle, e isso a fortalecia. Desligando o monitor, Mariana se levantou, sentindo-se mais firme do que nunca. A noite estava apenas começando, e com ela, o plano de Mariana para expor a traição que quase a destruiu. Mariana sentia seu coração se partir com cada segundo que passava. A traição era palpável, uma dor física que se espalhava por seu corpo como veneno. Ela esperava que a imagem tremesse, que fosse algum tipo de pesadelo do qual pudesse acordar, mas a realidade era clara e brutal diante de seus olhos. Quando o cofre estava vazio, Helena fechou a porta e girou o dial, com o mesmo cuidado com que havia aberto. Eles se olharam brevemente, um sorriso cúmplice entre os dois, antes de se virarem e saírem do quarto com a mesma cautela com que haviam entrado. A porta se fechou suavemente atrás deles, deixando o quarto em silêncio novamente. Mariana sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas as segurou, endurecendo seu coração. O que acabara de assistir não era apenas um jogo, era uma traição em sua forma mais pura. A mulher que atacara com gritos e violência, e o homem com quem ela havia compartilhado sua vida, seus sonhos e seu futuro, estavam conspirando juntos para destruí-la. Eles haviam roubado não apenas seu dinheiro, mas sua confiança, sua fé no amor e na família. Ela ficou ali sentada por vários minutos após o vídeo terminar, a imagem congelada da sala vazia ainda na tela. Sua mente girava em turbilhão, processando o que deveria fazer a seguir. Cada fibra de seu ser clamava por justiça, por vingança contra aqueles que haviam sido tão cruéis. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tristeza profunda, um luto pelo que havia perdido, o marido que ela pensava conhecer, a família que ela acreditava ter. Mariana fechou o laptop com o estado seco, levantando-se da poltrona com uma nova resolução. Ela limpou as lágrimas que haviam ameaçado cair e respirou fundo. Não havia mais espaço para fraqueza. Não agora. Não depois do que eles haviam feito. A vingança não seria apenas doce, seria meticulosamente planejada e executada com precisão. Ela sabia que a justiça estava do seu lado. Com as provas em mãos, Mariana não perderia tempo. A mulher de um dia foi ingênua e confiante estava morta. Em seu lugar, estava alguém endurecida pela traição, alguém que não deixaria nada impune. Ricardo e Helena poderiam ter achado que saíram impunes de seus crimes, mas eles subestimaram a força de quem estavam enfrentando. Mariana pegou o telefone, com mãos firmes, começou a discar o número da polícia. Era hora de pôr um fim à farsa e deixar a justiça seguir seu curso. Ela não descansaria até que visse os dois atrás das grades, pagando por cada centavo que roubaram e por cada pedaço de seu coração que destruíram. Mariana não conseguia dormir. A imagem de Ricardo e Helena vasculhando o cofre, como ladrões da noite, era um tormento que se repetia em sua mente sem cessar. O desespero de ver o homem que ela amava, aquele com quem compartilhou anos de sua vida, conspirar com a própria mãe para lhe roubar, era uma dor que Mariana não sabia como processar. Mas a dor logo deu lugar a algo mais profundo e feroz, a necessidade de justiça. Ela passou a madrugada em claro, sentada à mesa da cozinha, com as gravações da câmera reproduzindo em um loop constante no laptop diante dela. Cada vez que via as expressões de Ricardo e Helena, cada risada abafada, cada gesto calculado, sua raiva se solidificava. Ela sabia que a traição não poderia ser deixada impune. Eles não apenas roubaram seu dinheiro, eles roubaram sua confiança, sua paz de espírito, e quase quebraram seu espírito. Mas quase não era o suficiente. Mariana era mais forte do que eles imaginavam, e agora ela usaria essa força para garantir que eles pagassem por suas ações. Ao amanhecer, o sol começava a iluminar a cozinha com uma luz suave, contrastando com a escuridão que Mariana sentia dentro de si. Ela pegou seu celular e fez as primeiras ligações. A primeira foi para um advogado, conhecido por sua competência e discrição, que ela sabia que poderia ajudá-la a montar um caso sólido. Ele escutou com atenção enquanto Mariana explicava a situação, suas palavras firmes e controladas, mesmo que seu coração estivesse em pedaços.
Mariana, temos que agir rápido, o advogado disse, sua voz calma transmitindo um senso de urgência. Vamos precisar dessas gravações, de qualquer extrato bancário ou documentação que você tiver que possa provar a retirada do dinheiro e de uma declaração sua. Com essas provas, podemos garantir que eles sejam responsabilizados. Depois de desligar, Mariana começou a reunir tudo o que precisaria. As gravações eram a peça central, mas ela também revisou cada transação bancária, cada e-mail, cada documento que pudesse corroborar sua história. Cada detalhe era revisado minuciosamente, sem deixar espaço para erros. Ela não podia permitir que Ricardo e Helena tivessem qualquer margem para escapar da justiça. Enquanto organizava as provas, Mariana se viu confrontada por memórias de momentos felizes ao lado de Ricardo. A primeira vez que ele apresentou a mãe, como ela se sentiu acolhida naquela família. Mas, agora, tudo isso parecia uma cruel mentira. Ela respirou fundo, afastando os pensamentos dolorosos, e se concentrou na tarefa em mãos. O que estava em jogo agora não era apenas o dinheiro, mas sua dignidade, seu futuro. Com todos os documentos prontos, Mariana se dirigiu à delegacia. Ao entrar, sentiu um frio percorrer sua espinha, mas manteve a cabeça erguida. Ela sabia que este era o caminho certo. Ao ser atendida por um policial, Mariana explicou sua situação, entregando as provas que havia reunido. O policial a ouviu com seriedade, os olhos se estreitando enquanto assistia às gravações. Isso é muito sério, ele disse, após um longo momento de silêncio. Vamos abrir uma investigação imediatamente. Com essas provas, podemos pedir a prisão preventiva dos envolvidos, especialmente considerando o valor do roubo. Mariana sentiu, sentindo uma mistura de alívio e tensão. Parte dela queria que tudo isso fosse um pesadelo do qual ela pudesse acordar, mas a outra parte, a parte mais forte, sabia que essa era a única maneira de seguir em frente. Ela assinou todos os documentos necessários, garantindo que o processo tivesse início. Ao sair da delegacia, Mariana olhou para o céu claro, respirando profundamente o ar fresco. A decisão estava tomada, e agora era apenas uma questão de tempo. Ela sabia que o que estava por vir não seria fácil. Haveria confrontos, lágrimas e, possivelmente, mais traições. Mas ela também sabia que havia feito a coisa certa. Ricardo e Helena subestimaram sua determinação, mas em breve entenderiam o preço de suas ações. Mariana voltou para casa, mas a casa que antes era um refúgio, agora parecia um campo de batalha. Cada cômodo lembrava das conversas, das risadas, dos planos para o futuro, um futuro que agora estava desmoronado. Mas ela não deixaria que o desespero a dominasse. Mariana já estava traçando os próximos passos, planejando como enfrentaria Ricardo e Helena quando o inevitável confronto final chegasse. Nos dias seguintes, enquanto a investigação progredia, Mariana manteve uma fachada calma, indo ao trabalho como de costume, evitando qualquer contato desnecessário com Ricardo. Ele, por sua vez, parecia alheio ao que estava por vir, continuando com sua rotina como se nada tivesse mudado. Mas Mariana sabia que essa calmaria era temporária e que logo a tempestade que ela havia desencadeado os atingiria em cheio. O silêncio entre ela e Ricardo era ensurdecedor, e as noites, antes preenchidas com conversas e intimidade, agora eram marcadas por uma distância gelada. Mas Mariana estava pronta para o que viria a seguir. A armadilha estava montada, e ela só precisava esperar o momento certo para fechá-la, com força, sobre aqueles que tentaram destruir sua vida. Mariana estava em casa, sozinha, quando o telefone tocou. O som agudo do toque cortou o silêncio carregado de tensão que havia se instalado após as revelações das câmeras escondidas. Ela pegou o telefone com as mãos trêmulas, a mente ainda ecoando as imagens das gravações que ela tinha assistido. A voz do oficial no outro lado da linha era formal e tranquila, mas a Mariana sentia que a ligação era o prenúncio de um novo capítulo em sua vida turbulenta. Mariana Alves. A voz do policial, embora cortês, carregava um tom de urgência. Sim, sou eu. Respondeu Mariana, tentando manter a calma. Estamos prontos para proceder com a prisão de Ricardo Alves e Helena Souza. Pode nos confirmar o endereço da residência? Mariana forneceu o endereço, sentindo um misto de alívio e nervosismo. A ideia de ver Ricardo e Helena enfrentando as consequências de suas ações fazia seu coração bater mais rápido. Ela estava decidida a não se deixar abalar, apesar da tempestade emocional que a assolava. Havia uma sensação de justiça implacável e inevitável.
Horas depois, Mariana estava na sala de estar, observando pela janela. O céu começava a escurecer e as luzes da cidade piscavam como pequenos pontos de esperança. Ela sabia que a hora da verdade estava se aproximando. O som das sirenes da polícia cortava a tranquilidade da noite, e Mariana podia ver os carros de patrulha estacionando em frente à sua casa. O bater de portas e a movimentação dos oficiais sinalizavam que o momento estava próximo. Com o coração acelerado, Mariana se dirigiu à porta principal. Ao abrir, foi recebida por uma equipe de policiais que começaram a montar uma operação meticulosa. Os oficiais, com expressões sérias, se preparavam para entrar. Entre eles, um oficial alto e robusto, com uma postura autoritária, liderava a ação. Senhora Alves, vamos realizar a prisão de Ricardo e Helena, disse o oficial, com um olhar determinado. Agradecemos sua cooperação. Mariana apenas acenou com a cabeça, sem palavras para expressar o turbilhão de sentimentos que passava por ela. Seguiu os policiais até o local onde Ricardo e Helena estavam, sentados em um canto da sala, seu olhar fixo no chão, como se a realidade não pudesse ser totalmente aceita. O primeiro a ser abordado foi Ricardo. Ele estava na cozinha, alheio ao que estava prestes a acontecer. Quando os policiais entraram, sua expressão de surpresa rapidamente se transformou em confusão e medo. Ele tentou argumentar, sua voz tremendo enquanto tentava negar as acusações, mas os oficiais não estavam lá para ouvir justificativas. Eles eram firmes, implacáveis, e logo Ricardo estava algemado e sendo levado para fora de casa. Mariana, por favor, me escuta, Ricardo implorava, enquanto era guiado para o carro da polícia. Você não entende o que está acontecendo? Mariana sentiu um aperto no peito ao ouvir o desespero na voz dele, mas se manteve firme. A dor emocional que sentia era profunda, mas a justiça precisava prevalecer. Helena, por outro lado, estava no quarto principal, quando a polícia entrou. Ela estava em pé, cercada por roupas de grife, e sua expressão era uma mistura de choque e raiva. Assim que os policiais abordaram, Helena tentou uma última jogada desesperada. Ela gritou, acusando Mariana de trair a confiança familiar e tentar destruí-la por pura inveja. Seus gritos ecoaram pela casa, mas os policiais a prenderam sem se deixar abalar pelas acusações. Como você ousa me fazer isso? Helena respirou fundo, enquanto era algemada. Você é uma ingrata? Nunca mereceu nada do que tem. Mariana observou o tumulto com um frio na espinha. A cena era surreal, como se estivesse assistindo a um filme, mas com um custo pessoal muito alto. O sentimento de justiça finalmente estava se concretizando, mas o preço era a perda de pessoas que, apesar de tudo, ainda haviam sido parte significativa de sua vida. Com Ricardo e Helena finalmente fora de casa e a operação policial encerrada, Mariana se sentou sozinha no sofá da sala, o olhar perdido no vazio. A casa parecia diferente agora, como se um peso invisível tivesse sido removido, mas o ambiente ainda estava impregnado com a tristeza e o desamparo que os eventos recentes haviam deixado. Ela sabia que o caminho à frente seria doloroso, mas a justiça havia sido feita. Ela havia mostrado que não permitiria que a traição destruísse sua vida sem resposta. Enquanto o silêncio da casa tomava conta, Mariana respirou profundamente, tentando encontrar um senso de paz dentro do caos. Ela sabia que a recuperação seria um processo lento, mas pelo menos, agora, ela tinha certeza de que havia tomado as medidas certas para proteger a si mesma e garantir que a justiça fosse feita. Mariana sentou-se sozinha à mesa de sua cozinha, os raios do sol da manhã filtrando-se através das cortinas com um brilho suave e caloroso. O espaço estava em completo silêncio, um contraste marcante com os dias tumultuados que a precederam. As paredes, que antes pareciam sufocantes e cheias de mentiras, agora pareciam oferecer uma sensação de liberdade, como se o ambiente estivesse respirando junto com ela. A casa, que um dia fora palco de traições e lágrimas, agora se transformava lentamente em um refúgio de renovação e introspecção. Com a prisão de Ricardo e Helena, o caos deu lugar a um tipo diferente de solidão. Mariana passava as horas revisitando os momentos que levaram aquele dia, tentando encontrar sentido nas memórias dolorosas. As imagens das gravações que revelaram a traição eram ainda vívidas em sua mente, mas ela estava começando a entender que, para seguir em frente, precisava deixar essas lembranças para trás. Era um esforço desafiador, mas ela estava determinada a reconstruir sua vida com dignidade e força. A primeira tarefa foi cuidar da casa. Mariana sabia que precisava fazer mudanças físicas e emocionais para marcar o início de sua nova fase.
Ela contratou um decorador para revitalizar os ambientes, não para esconder o passado, mas para transformar o espaço em algo que refletisse sua nova visão de futuro. As paredes foram pintadas com tons suaves de azul e verde, cores que simbolizavam calma e esperança. O antigo mobiliário, que parecia carregar o peso de mentiras, foi substituído por peças modernas e leves, que trouxeram uma sensação de renovação ao ambiente. Mariana também começou a se concentrar em seu bem-estar pessoal. A rotina, antes marcada pelo estresse e pela desconfiança, agora incluía momentos de autocuidado. Ela se matriculou em aulas de yoga e meditação, atividades que ajudavam a encontrar um equilíbrio interno e a lidar com a ansiedade residual. As manhãs, antes ocupadas com preocupações e desconfiança, foram substituídas por momentos de introspecção e relaxamento. Mariana descobriu um prazer inesperado na leitura e na jardinagem, atividades que ofereciam um escape saudável e uma forma de conectar-se consigo mesma. Apesar de seu novo foco em si mesma, Mariana não podia ignorar as mudanças em sua vida social. A notícia da traição e da subsequente prisão de Ricardo e Helena espalhou-se rapidamente, e as reações das pessoas ao seu redor eram variadas. Alguns ofereceram apoio e solidariedade, enquanto outros foram mais reservados, incapazes de lidar com o drama pessoal de alguém que antes parecia ter uma vida perfeita. Mariana aprendeu a distinguir entre os verdadeiros amigos e aqueles que estavam apenas curiosos, e seu círculo social foi reduzido, mas mais sincero. O processo legal para Ricardo e Helena avançou, mas Mariana optou por se manter afastada das audiências, preferindo focar em sua recuperação emocional. Ela sabia que a vingança não traria de volta o que havia perdido, e estava mais interessada em recuperar seu senso de identidade e paz de espírito. Quando os tribunais finalmente decidiram sobre o caso, o alívio de ver a justiça feita não foi suficiente para apagar a dor, mas foi um passo importante para a cura. Em meio a todo o processo, Mariana começou a pensar em novas oportunidades e metas para o futuro. Ela percebeu que o tempo e a energia que dedicava ao passado poderiam ser usados para construir algo positivo. Decidiu então investir em seu desenvolvimento pessoal e profissional, explorando cursos e workshops que sempre havia adiado por falta de tempo. Mariana sentiu uma nova chama de ambição acesa dentro dela, uma que não estava ligada à revanche ou ao passado, mas a uma nova visão de si mesma. A última noite do capítulo foi marcada por um evento simples, mas significativo. Mariana preparou um jantar para si mesma, um gesto de autocelebração. Enquanto desfrutava da refeição, pensava em como a vida havia mudado, mas também em como ela havia crescido e se fortalecido. O gosto da comida era um lembrete de que, apesar das adversidades, ela ainda poderia encontrar prazer nas pequenas coisas e criar uma vida que fosse verdadeiramente sua. Mariana encerrou a noite com uma sensação de tranquilidade renovada. As cicatrizes da traição ainda estavam presentes, mas elas eram parte de sua história, não do seu futuro. Ela estava pronta para seguir em frente, abraçando o desconhecido com coragem e esperança. O que estava era um novo começo, e Mariana estava determinada a viver esse novo capítulo com a mesma força e integridade que demonstrou durante todo o processo. Assim, enquanto a casa se enchia de luz e as novas mudanças começavam a ganhar forma, Mariana olhava para o futuro com otimismo. O passado tinha seu lugar, mas o presente era uma oportunidade para criar uma vida cheia de novas possibilidades e realizações. E com isso, ela se preparava para enfrentar o que quer que viesse a seguir, com a certeza de que, finalmente, estava no caminho para encontrar sua verdadeira felicidade. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!